Pessoal, é o seguinte, então. Vamos trazer aqui um tweet que é surreal. É um deboche em relação às vítimas da pandemia do coronavírus. É um tapa na cara mesmo. Vejam só o que o Eduardo Bolsonaro, né, escreveu. Se o momento não fosse grave, eu poderia até achar que fosse uma piada, mas não é. É simplesmente esse pessoal delirando completamente. Não tem cabimento um negócio desse. O Eduardo tweetou o seguinte: alguns me falam com tristeza. Poxa, Eduardo, presidente Bolsonaro deu o azar pegando uma pandemia. Vendo a resposta do Lula agora no caso do Rio Grande do Sul, eu penso, demos foi a sorte. Ele está dizendo que deu sorte, né, de a gente ter alguém como Bolsonaro na presidência durante a pandemia. Meu Deus do céu. Aí ele complementa: imagina o que seria do Brasil e dos brasileiros com Lula presidindo-o na pandemia. Meu Deus, você pode atacar, criticar o Lula, fazer oposição em vários aspectos, mas pelo amor de Deus, é muita cara de pau do cidadão, né, querer achar. Eu até entendo como filho, não precisava, né, desse nível de delírio, nesse momento de sofrimento para o Rio Grande do Sul, de achar que o Bolsonaro, né, enfim, né, teria sido, ou foi melhor do que teria sido o Lula se fosse presidente. Olha, vamos esquecer o Lula. Eu diria que qualquer cidadão, eu não consigo imaginar alguém pior do que o Bolsonaro à frente de uma pandemia. Inclusive os apoiadores dele reconhecem o fracasso que foi o Bolsonaro na condução da pandemia. Pergunte para algum bolsonarista ou eleitor do Bolsonaro, que não é tão fanático e tão cego assim, que ele certamente vai reconhecer. Falar: olha, Bolsonaro, inclusive muitos dizem que perdeu a eleição por conta da atuação na pandemia. E vê o Eduardo agora em 2024... querer fazer um paralelo entre a atuação do Lula no Rio Grande do Sul, que você pode achar que opa, tem um ponto aqui outro que poderia ter sido melhor, sempre pode, mas nada se compara ao que foi o desgoverno Bolsonaro na pandemia. Então assim, tá desconectado da realidade, não deve estar bem. Eu fico pensando, né, em como que as pessoas, e quase todos nós perdemos ou parentes ou amigos, enfim, alguns ficaram com sequelas por conta da pandemia, da Covid, né? Lê isso aqui é um desrespeito às próprias vítimas e familiares. Então vamos esquecer a questão do Lula, mas se fosse qualquer um outro, a não ser que fosse um negacionista pior do que o Bolsonaro, se é que dá para existir. Vamos lá, teríamos vacina mais cedo, consequentemente vidas seriam salvas. Eu conheço pessoas que morreram assim, né? Enfim, foram infectadas agora e aí 2, 3 semaninhas depois ou uma semana depois seriam chamadas para tomar vacina. Você fica pensando, puxa, pensou se tivesse feito um trabalho, um esforço para ter a vacina o quanto antes? Não teve, ele comprou, dizendo ali, por quê? Porque estava numa competição depois que o Dória saiu na frente, aí veio o Bolsonaro vendo que ia ficar pior politicamente para ele. Aí depois tentou lá dizer, não, comprei não sei quantas milhões de vacina, como se fosse um pró-vacina. Não, criou dificuldades. Bolsonaro fez campanhas desmobilizadoras de vacinação, sim, negacionistas, negócio de jacaré, levantando suspeitas infundadas. Então se fosse o Lula ou qualquer um outro que disputou a eleição agora em 2022, não teríamos tido isso, né? Oxigênio em Manaus, lembra? Pessoas morrendo, enfim, afogadas no seco, porque não tinha oxigênio, porque o Pazuello, incompetente, né, não sabia nem o que era o SUS, ou por má fé, ou por incompetência, fez atrasar o oxigênio chegar lá, teve que voluntários se mobilizar para enviar oxigênio para Manaus, mas enquanto isso pessoas morreram por falta de oxigênio. Certamente com outro presidente não teria acontecido. Se fosse outro presidente, o Lula inclusive, não teríamos um presidente indicando remédios que em nada ajudavam e às vezes pioravam. A pessoa tomava aquilo, não tinha efeito nenhum, achava que estava protegida, saía pensando que era um super-herói, que podia, enfim, aglomerar, que nada ia acontecer, era contaminada. Eu conheço uma pessoa aqui, que era assim, divulgava nos grupos, gente, toma isso aqui é bom demais, eu estou vivendo normal, de repente, infelizmente, lamentavelmente, a pessoa foi contaminada e morreu, né? E idolatrava o Bolsonaro. Então a gente teria um presidente, né, que seria exemplo, né, para a população, principalmente para aqueles que o idolatravam, idolatram ainda. Então isso muda muita coisa. E o Eduardo foi detonado nos comentários. Tem lá o Cássio Zeumann, disse que teria vacinas mais rápido para a população e menos mortes. E eu teria amigos e parentes que morreram pela falta, né, ou demora de imunização. Não teria. Então sim, seria uma situação totalmente
diferente. Aqui outro lado disse: imagina teu pai em Rio Grande do Sul em meio ao sofrimento falando: e daí, não sou coveiro? Ou todos vamos morrer um dia? Foi o que o Bolsonaro disse. Já pensou se o Lula fala uma coisa nesse sentido agora? Chegar a falar: presidente, mas tem pessoas morrendo, e Lula respondesse: ah, mas todo mundo vai morrer um dia mesmo. Vamos largar de mimimi. Na economia não pode parar, bora abrir os comércios lá, deixar a água entrar, vamos trabalhar. A economia não pode parar. É o que o Bolsonaro falava na pandemia. Imagina aí o Eduardo vem com um tweet canalha desse aqui, querendo colocar como se o pai dele fosse evidência que demos sorte de ter o Bolsonaro na presidência. Enfim, tem muitos outros comentários aqui, um lá lembrando que inclusive quando estava tendo a tragédia na Bahia também, fortes chuvas lá, não no nível do Rio Grande do Sul, mas também trazendo sofrimento, o Bolsonaro estava lá de férias em Santa Catarina de folga e disse: espero não ter que retornar antes. Pois é, tá mais preocupado em continuar de férias do que, né, em prestar alguma solidariedade, em fazer alguma coisa e trabalhar. Outro foi lá e disse que não teríamos 750 mil mortos. Não mesmo, muitos colocam na conta do Bolsonaro em torno de 300 a 400 mil pessoas, até mais. Se teria feito a coisa certa, o número de mortos seria em torno de 300 mil. Foi mais de 700, quase 750 mil. Então é surreal o nível de alienação do Eduardo Bolsonaro. Mas não é surpreendente, a gente tá mais ou menos acostumado com o baixíssimo nível dele. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.